Bom, e quem fala conosco neste momento sobre a abertura do ano de 2026 no Judiciário, também a indicação da ministra Carmen Lúcia como relatora do Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, é o professor, jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Boa noite, ministro, tudo bem? Boa noite, ótimo. Obrigada Muito por nos importante a atender. declaração do presidente Fachin. Pois é. Ministro, na sua opinião, um código de ética no judiciário, ele fortalece ou fragiliza ou mostra a fragilidade do constitucionalismo aqui do Brasil? Pelo contrário, o Código de Ética é uma garantia efetiva do jurisdicionado de que os juízes não participarão de determinados julgamentos que podem demonstrar a sua parcialidade. É uma garantia de imparcialidade. O Estado de Direito, ele se afirma em cada sentença produzida por um juiz idôneo, isento, independente. E, portanto, um código de conduta que estabelece limites na jurisdição e que regula também a atuação dos ministros fora do tribunal para defender uma justiça absolutamente equânime, uma justiça distante de interesses particulares, em que o interesse institucional prevalece sobre o interesse pessoal, é uma garantia do Estado de Direito. E, ao mesmo tempo, é um galardão para o Supremo Tribunal Federal ter essas condições. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ele vai ter valores de idoneidade, de seriedade, a demonstrar à população que pode confiar na nossa justiça. É um grande ganho, portanto, para o país, esta garantia de que nós teremos uma justiça independente. É, na verdade, a favor do Supremo e não contra o Supremo a existência de um código de conduta. E aqueles que imaginavam que o ministro Fachin existiria dessa ideia em face de algumas resistências foram absolutamente superados. Fachin, na sua fala, foi bastante positivo, direto, e disse que o seu compromisso é com a aprovação de um código de conduta, indicando, inclusive, uma ministra como Carmen Lúcia, de grande respeitabilidade, que já disse, inclusive, que vai pensar num código de ética para o Tribunal Superior Eleitoral que ela preside. Portanto, nós ganhamos muito hoje com essa declaração do ministro Fachin, que surpreendeu aqueles que duvidavam da sua força e da sua resiliência. Ministro, por que é preciso um código de conduta no Supremo quando a gente tem a Lei Orgânica da Magistratura, quando a gente tem o Código de Processo Civil, quando a gente tem o artigo 37 da Constituição Federal, que tem ali o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quer dizer, já não existe lei suficiente quando o ministro do Supremo olha para a LOMAN, para a CPC, para o artigo 37, ele não tem como se autoconter já nessas questões? Ele podia se autoconter, mas a LOMAN não se aplica ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ela se aplica só a juízes de carreira. E da mesma forma, em vários países, seja da Common Law, seja da tradição anglo-saxônica, seja da Civil Law, tradição românica, adotaram um código de conduta para as Supremas Cortes, como, por exemplo, a Corte Suprema dos Estados Unidos ou a Corte Constitucional da Espanha. São vários os países a demonstrar que, efetivamente, pode haver abusos e é necessário que exista, para garantir jurisdicionado, a indicação daquilo que é proibido e a possibilidade de manifestação ou de denúncia de infração ética a ser, portanto, moralmente reprovada. Eu creio que a democracia exige um código de conduta para que haja garantia efetiva de uma justiça justa, clara, precisa, transparente. Não é nenhum prejuízo para o país e para a democracia que exista um código de conduta. Eu creio que nós avançamos bastante com esse discurso de hoje do ministro Fachin. Eu faço parte de uma comissão da OAB de São Paulo que produziu uma proposta de código de conduta que já foi enviada ao ministro e agora, com a relatoria da ministra Carmen Lúcia, as discussões e a análise de um código de conduta vão começar. É um passo gigantesco que nós estamos dando em favor da democracia e em favor da justiça. Agora, Reale, eu estou aqui com o artigo 95
Inciso 1º da Constituição Federal, que fala sobre a cláusula da vitaliciedade como garantia constitucional concedida a magistrados, inclusive a ministros do Supremo Tribunal, que fala o seguinte: o juiz, depois de adquirido o cargo, só pode perdê-lo por sentença judicial transitada em julgado. E aí eu pergunto ao senhor, há espaço constitucional para que sanções graduais a ministros do Supremo Tribunal sejam aplicadas sem violar essa cláusula? Bom, para começar, que essa cláusula tem um limite na própria Constituição, que é o impeachment do ministro Supremo perante o Senado Federal. De outra parte, a pena, a sanção imposta por violação ética não é a de perda do cargo, mas sim é uma sanção de censura, censura pública ou censura privada, que é um prejuízo muito grande a uma figura tão importante quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal, ser sancionado dessa forma, censurado pelos seus pares, publicamente, se constituindo, portanto, num gravame extremamente significativo. Não há aí... A vitaliciedade, ela também, ela não está presente, por exemplo, como eu disse, no caso de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, é uma garantia do juiz a vitaliciedade, mas se ele pratica uma infração, inclusive há aí, eu creio que algo que precisa ser modificado, que é a sanção que pode ser aplicada ao juiz, que não seja apenas colocação em disponibilidade como a pena mais grave da LOMAN. Mas isso é uma outra questão. Nós temos aqui agora que cuidar, primeiramente, de um código de conduta do Supremo Tribunal Federal e depois de um código de conduta dos tribunais superiores. Ou seja, a resolução que instaura um código de conduta do Supremo não pode se estender aos tribunais superiores. Cada tribunal deve elaborar o seu código de conduta. E é isso, inclusive, que está proposto na resolução enviada pela Ordem dos Advogados, para que os demais tribunais, espelhados na proposta, espelhados naquilo que está sendo vedado ou determinado como ético, venham a elaborar o seu próprio código de conduta. Vivemos uma crise de cultura institucional no Supremo e daí a necessidade desse código de conduta, porque afinal de contas não se falava nisso até há alguns anos e agora a gente vê que são várias as questões que estão sendo colocadas e aí se criou essa situação? Sim, o Supremo Tribunal Federal passou a ter um protagonismo muito significativo nos últimos anos e, ao mesmo tempo, houve abusos, sem dúvida nenhuma, porque a questão não se limita exclusivamente a problemas éticos. Nós tivemos problemas que foram enfrentados agora há pouco de suspeição ou de impedimento. Nós tivemos uma reprodução muito grande de parentes de ministros que são advogados. Tivemos advogados que foram contratados por uma parte porque o seu pai tinha um voto contrário e, sendo contratado, determinava que o voto contrário fosse eliminado porque o ministro tinha que se dar por impedido. Ou seja, são várias questões que foram surgindo, e especialmente uma delas que é muito examinada por um livro que acaba de sair do Instituto dos Advogados de São Paulo, uma análise de jurimetria, demonstrando com um grande número de processos examinados, 90 mil processos, houve a constatação de que há 900 mil decisões monocráticas no último ano, e foram examinadas 90 mil, portanto é um projeto significativo, 10%, é um modelo muito significativo para análise de jurimetria, e se constatou, portanto, um grande número de decisões monocráticas com prejuízo da colegialidade. E o tribunal, então, se fragiliza na medida que o juiz individualmente passa a tomar decisões em prejuízo de uma decisão conjunta da casa. E isso tudo levou a exageros. Portanto, os problemas do Supremo não se limitam a uma questão meramente de ética, mas também de organização e de valorização da colegialidade. É isto que o Instituto dos Advogados e a Ordem dos Advogados de São Paulo estão batalhando, trabalhando, e é uma contribuição que a advocacia faz ao bem da justiça brasileira.
O senhor já citou algumas repúblicas, né, alguns países que têm essa autocontenção judicial, como é o caso dos Estados Unidos, e a gente fala de alguns nomes como Alexander Bickel, por exemplo, e essa ideia de autocontenção cabe realmente a uma decisão interna do judiciário, só que eu queria atrelar isso ao sistema de freios e contrapesos. Teria ou tem o Poder Legislativo competência suficiente para interferir até que limite nessa questão da autocontenção judicial? Como é que olhamos para contenção judicial ou autocontenção judicial e o sistema de freios e contrapesos, doutor? Exatamente, é um problema grave da disfuncionalidade das nossas instituições e não cabe ao Legislativo interferir e estabelecer, portanto, limites de competência ou limites ou questões disciplinares relativas à justiça. É uma invasão do Poder Legislativo. O Poder Legislativo até em vingança contra decisões que anulam leis, anulam inclusive emendas constitucionais por serem inconstitucionais, propõe algumas alterações para estabelecer que o Legislativo seja o julgador das decisões do Supremo. Existe uma proposta de emenda constitucional no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional ou de uma lei deva ser objeto depois de apreciação do Senado. Mas veja que absurdo a que se chega nessa disfuncionalidade. Há, portanto, um problema também de sistema, um problema gravíssimo no país, que é a disfuncionalidade das instituições. O Legislativo, por sua vez, também passou a administrar, através das emendas parlamentares, que é uma excrescência é uma jabuticaba absolutamente nociva à vida política e administrativa do país. Ou seja, nós estamos numa crise de disfuncionalidade institucional. Um freio de arrumação aí, quem é que pode pisar nesse freio aí e colocar essas situações todas, porque afinal de contas é o que o senhor diz, né? Tem problemas em todas as partes. Se eu tivesse o remédio para isso, eu seria um pajé, um mago, que estaria dando solução para questões tão graves como essa. Tá, mas alguns falam que seria uma nova Constituição. Uma nova Constituição seria a solução? Não, a nova Constituição seria uma abertura extraordinária para abusos, Nós temos tantas conquistas com a Constituição de 88, nós temos um problema de disfuncionalidade na relação entre os poderes. Eu creio que o presidencialismo de coalizão é o grande malefício, não é? que se estabeleceu no país, porque ele junta-se um presidencialismo demagógico, populista, a ausência efetiva de partidos políticos, a um voto proporcional, que não valoriza os partidos políticos e fragiliza os partidos políticos, né? E, portanto, não cria também aderência ou fidelidades parlamentares. O Executivo tem a cada passo de conquistar votos para evitar uma derrota na votação de um veto ou na votação de uma lei, e daí que surge mensalão, petrolão, o Executivo que tem que, com a boca do caixa, adquirir apoio parlamentar. Ou seja, a crise institucional não vem de hoje, vem de muito tempo, e nós temos esses exemplos tristes do mensalão, do petrolão, que foram formas indiretas, né, ou diretas de corrupção do Legislativo para formação de uma maioria parlamentar absolutamente falsa, porque fundada em interesses particulares e não na fidelidade a ideias e a programas partidários. Na sua rica biografia, eu só quero destacar uma questão aqui, porque afinal de contas talvez as pessoas não recordem. O senhor fala com muita propriedade quando fala da Constituição de 1988, o senhor estava assessorando Ulisses Guimarães nas questões constitucionais, estava lá no gabinete da presidência da Câmara, acompanhando todos os trabalhos dos parlamentares, conhece muito do assunto. Lene. Doutor, eu queria, já que o senhor falou sobre presidencialismo de coalizão, né, a gente sabe que existem outras denominações também para o presidencialismo, como o de cooptação e também o de submissão, e aí eu gostaria de ouvi-lo também se em alguns momentos esse presidencialismo de coalizão, ele se transveste em submissão, porque muitas vezes a gente fala sobre
atuação e o protagonismo do judiciário frente a outros poderes que não também o executivo. Então, esse presidencialismo de coalizão, em alguns momentos, pode ter se passado pela submissão e daí a necessidade também até do próprio Código de Conduta? O judiciário passou a ter um papel também um pouco além daquilo que está previsto como sua competência, até no sentido de um ativismo judicial, né? Criador de normas, estabelecendo analogias, criando até figuras penais com base no consequencialismo, ou seja, é necessário tal norma, tal conduta ser criminalizada, mesmo que não prevista na legislação penal, porque essa conduta é nociva ao bem social, como, por exemplo, a questão de ICM, questões tributárias. Ou seja, é necessário realmente um freio de arrumação, é necessário que os poderes se encontrem, conversem, estabeleçam limites. E eu sempre fui favorável a uma fórmula de maior aproximação entre executivo e legislativo. O presidencialismo foi um ser estranho que, de repente, ganha a eleição, ganha na Constituinte na última hora, na 10ª hora. A Constituinte foi parlamentarista desde o seu início, em fevereiro de 87 até março de 1988, quando houve uma virada e houve, por interesse dos 5 anos de Sarney, a votação de um presidencialismo que gera todas essas crises, né? E que não gera fidelidade, não facilita através de um voto distrital, ou do voto distrital misto, principalmente, o fortalecimento dos partidos políticos, agremiações que se façam em torno de ideias, de propostas. Nós vemos, portanto, muito maleável o Congresso Nacional, esse centrão que, na verdade, busca exclusivamente vantagens pessoais e particulares e que não está voltado para o interesse público. Onde é que está o interesse público na votação feita pelos parlamentares em questões tão graves como as que nós vivemos na área da saúde, da educação, por exemplo? Não existe. O senhor, como eu, foi derrotado, né? Quando o senhor votou pelo parlamentarismo, eu também votei. O Brasil seria um país melhor, porque alguém pode dizer assim, mas com esse Congresso que faz tudo isso e vocês querem parlamentarismo, na sua avaliação, o senhor que acompanhou tudo isso, seríamos um país melhor com o parlamentarismo? Sim, eu acredito que sim, porque haveria obrigatoriedade de formação efetiva de partidos políticos. A fidelidade, quando no parlamentarismo, o Congresso, a Câmara dos Deputados aceita um programa de governo e o nome do primeiro-ministro, ela cerra fileiras em torno desta proposta. Não fica a esmo em busca da pescaria de varejo para apoiar ou não apoiar conforme a satisfação de interesses particulares, e hoje esses interesses particulares são as emendas parlamentares. O grande interesse do parlamento hoje são as emendas parlamentares. As emendas parlamentares podem perpetuar deputados. Há uma mudança muito grande, sempre houve uma mudança muito grande de deputados de eleição para eleição, mas eu espero que na eleição deste ano, em face das emendas parlamentares, muitos deputados vão ser reeleitos, porque conseguiram satisfação dos seus redutos eleitorais enviando verbas para compra de um trator, para a construção de uma ponte, para a pintura de uma igreja, ou seja, são obras soltas, efêmeras, sem nenhum programa, sem nenhuma programação de administração pública, só gasto público na altura de 60 bilhões de reais para a satisfação de interesses eleitorais dos deputados e muitas vezes verbas que desaparecem, que chegam no município e vão, sabe lá para que ralo. E é isso que acontece, infelizmente, com as emendas parlamentares. É um legislativo que administra, é um executivo que não consegue administrar porque não tem verbas suficientes, ele não tem verba disponível, é um judiciário que legisla muitas vezes, ou seja, essa disfuncionalidade tem que ser parada e pensada. Um dia os responsáveis pelos poderes têm que realmente, aliás, com a força da imprensa, com a força da opinião pública, sentar para recompor esse país. Miguel Reale Júnior, muito obrigada pela participação, uma honra falar contigo. Ótima noite e até a próxima.
Muito obrigado, um abraço e obrigado. Boa noite. Doutor Miguel, eu quero agradecer também, mas vamos conversar mais. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas é que estourou o nosso tempo mesmo aqui. Eu quero conversar, se puder, na próxima semana ou na outra, aí, o senhor abrir de novo a sua agenda para conversar conosco. Eu estou às ordens da Band News. É sempre bom lhe ouvir, viu? Abraço. Muito obrigado. Obrigada.